O Brasil será país parceiro da Hannover Messe 2026, a principal feira global de inovação e tecnologia industrial, marcada para abril do ano que vem na Alemanha. A participação brasileira será coordenada pela Apex Brasil, que organiza o Pavilhão Brasil, uma área de 2.000 metros quadrados, distribuída em 5 halls estratégicos. Segundo Márcia Nejaim, chefe do escritório da Apex Brasil em São Paulo, a proposta é posicionar o país como um parceiro estratégico ao oferecer soluções focadas em inovação, sustentabilidade e transição energética. Ser o país parceiro dessa feira traz todos os holofotes para os pavilhões brasileiros. A nossa proposta está construída para posicionar o Brasil como um parceiro confiável, um parceiro que entrega soluções de alto valor agregado para a indústria. Mas também nós queremos projetar um Brasil como um líder em transição energética e em soluções que podem alavancar as indústrias de todo o mundo. Empresas exportadoras, startups tecnológicas, instituições de ensino e centros de pesquisa com perfil internacional podem se inscrever pelo site apexbrasil.com.br. A seleção prioriza negócios voltados à indústria 4.0 e à inserção em cadeias globais de valor. Reportagem Maria Clara Abreu, narração Marquesan Araújo. O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, lançou a Matriz de Liberdade Econômica, um instrumento voltado aos municípios que integram o programa Minas Livre para Crescer. A iniciativa cria um ranking oficial de maturidade, reconhecendo as cidades que mais avançam na simplificação de processos e na melhoria do ambiente de negócios. Organizada em 4 níveis, a matriz define critérios objetivos e pontuações que refletem o grau de implementação das ações de liberdade econômica em cada município. No nível iniciante, seja cumprido. Por fim, no nível pleno, as decisões de fiscalização passam a servir como precedentes para casos semelhantes, assegurando maior isonomia, previsibilidade e padronização nas aplicações das normas. As informações são da Agência Minas Gerais. Reportagem Amanda Canelas. A produção industrial brasileira no mês de setembro de 2025 está 2,3% acima do patamar pré-pandemia e 2% acima do nível registrado no mesmo mês do ano passado. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que mostra uma retração de 0,4% em setembro, na comparação com agosto deste ano. No acumulado de janeiro a setembro, a produção industrial cresceu 1% e no período de 12 meses, o avanço é de 1,5%. Entre os destaques do mês está o setor de alimentos, que cresceu 1,9% em relação a agosto e 7,1% na comparação com setembro do ano passado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, esse aumento foi impulsionado pela maior produção de carnes, açúcar e sucos concentrados. Segundo dados do Instituto, a produção extrativa também apresentou resultado positivo na comparação anual, com alta de 5,2%, influenciada pelo aumento na produção de petróleo, gás natural e minério de ferro. Por outro lado, alguns segmentos registraram redução na produção, como produtos farmacêuticos e veículos automotores, o que contribuiu para a variação negativa no resultado geral do mês. Os dados completos estão disponíveis no portal do IBGE. Da agência Rádio Gov em Brasília, Márcia Fernandes. Maior parte da população defende que as facções criminosas sejam enquadradas como terroristas. O dado é de uma pesquisa Genial Quest, realizada após a mega operação policial contra o narcotráfico no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos. O levantamento revela que 72% da população, ou seja, quase 3 em cada 4 cariocas, são favoráveis a uma alteração da lei penal. Essa mudança seria o enquadramento de organizações criminosas no Brasil
como grupos terroristas. A diferença entre uma e outra é a motivação. Uma organização criminosa se une para obter algum tipo de proveito, geralmente econômico. Já um grupo terrorista age por questões ideológicas ou políticas. Caso a lei fosse alterada nesse sentido, a pena para facções como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital teria um aumento significativo. Hoje, os integrantes estão sujeitos a uma pena que varia de 3 a 8 anos de prisão pelo crime de organização criminosa. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. Governadores de 7 estados brasileiros anunciaram a criação do chamado Consórcio da Paz. Trata-se de um projeto de integração que visa trocar informações de inteligência, prestar apoio financeiro e de contingente policial no combate ao crime organizado. A medida entrou em evidência após a operação no Rio de Janeiro no último dia 28, que deixou cerca de 120 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, entre eles 4 policiais militares. A reunião entre os líderes estaduais foi realizada no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense. O grupo que participou da reunião é composto pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, Ronaldo Caiado, de Goiás, Eduardo Riedel, de Mato Grosso do Sul, Romeu Zema, de Minas Gerais, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. O Rio de Janeiro será a sede inicial do consórcio e vai organizar o processo de formalização do grupo. Todos os governadores presentes fizeram elogios aos resultados da ação policial nos complexos da Penha e do Alemão. A operação também resultou na apreensão da segurança pública. A matéria foi enviada pelo governo federal ao Congresso em abril de 2025. Entre os objetivos da proposta está conceder status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública e integração entre forças de segurança em todo o país. No último dia 29 de outubro, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o governador Cláudio Castro anunciaram a criação de um escritório emergencial que visa enfrentar o crime organizado da unidade da federação. A ideia é melhorar a integração entre as duas esferas de governo. Reportagem Marquesan Araújo. As iniciativas do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional estão 100% alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. É o que mostra um relatório inédito produzido ao longo de quase um ano de trabalho como parte de um projeto de cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O estudo foi realizado por meio de um sistema em linguagem de programação com técnicas de inteligência artificial. O modelo foi desenvolvido para analisar similaridades entre as competências do Ministério e as 169 metas que compõem os 17 ODS. O coordenador-geral de Planejamento e Gestão Estratégica, Sérgio Queiroz, explica que o estudo mapeou 326 iniciativas do Planejamento Estratégico Integrado, o PEI, e identificou que todas elas apresentam algum grau de alinhamento com os Objetivos Globais de Desenvolvimento. O modelo, ele identifica, se existe um vínculo direto, um vínculo indireto ou se não existe vínculo. E o resultado foi bastante interessante, pois das 169 metas, 60% estão classificadas como dentro do escopo do Ministério, mas mesmo esses 40% de metas que não estão no escopo apresentam algum grau de vinculação com pelo menos uma das iniciativas do PEI. Das 169 metas, apenas 8 não apresentaram nenhum vínculo. Então isso é muito revelador até da atuação transversal do Ministério. Sim.
Entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que mais se alinham aos programas do MIDR, destacam-se o 6, Água Potável e Saneamento, o 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, e o 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. A coordenadora-geral de temas multilaterais da Assessoria Internacional do MIDR, Marina Romão, afirma que essas áreas refletem o trabalho das secretarias do Ministério em Segurança Hídrica, Desenvolvimento Territorial e Infraestrutura Sustentável. Ela destacou como a ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, está alinhada à atuação do MIDR e contribui para o protagonismo do Brasil na COP30. Todas as secretarias, elas trabalham e têm uma relação direta com a implementação dos ODS. Eu gostaria de citar e deixar elas separadas, assim, para a gente comentar sobre o ODS 13, que foi uma alegria para a gente, né, que ele estivesse ali explicitado nesse nosso relatório, porque mostra diretamente as ações do Ministério e quanto elas impactam, né, nesse ODS em específico. E isso é, sobretudo, muito importante em ano de COP, né, porque é impossível você falar de negociações climáticas sem falar de água e meio ambiente. A Agenda 2030 da ONU e a COP30 estão interligadas pelo objetivo comum de promover o desenvolvimento sustentável e enfrentar as mudanças climáticas. A COP30 funciona como um fórum internacional para negociar políticas, promovendo ações que contribuem para o cumprimento dos ODS e para um futuro mais sustentável. Para saber mais sobre as ações do governo federal em desenvolvimento regional, acesse mdr.gov.br. Reportagem Júlia Luqueta. O prazo final para a adoção do Padrão Nacional da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica está chegando. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, até 31 de dezembro, todos os municípios devem aderir ao convênio da NFSE Padrão Nacional. Quem não se adequar pode perder transferências voluntárias da União a partir de 2026. A medida faz parte da reforma tributária e busca simplificar e padronizar a emissão de notas de serviço em todo o país, além de servir de base para o novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A CNM orienta que as prefeituras façam o quanto antes a adesão, a parametrização do sistema ou a adoção do emissor nacional para evitar prejuízos no próximo ano. As informações são da Confederação Nacional de Municípios. Reportagem Júlia Borges. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Salvador é a única cidade da América Latina a alcançar redução superior a 30% das emissões de gases de efeito estufa. O reconhecimento internacional colocou a capital baiana entre as 11 cidades do mundo que mais diminuíram as emissões, ao lado de metrópoles como Paris, Londres, Sydney e São Francisco. Os dados fazem parte do relatório da rede global batizada como C40, que reúne os prefeitos das maiores cidades do mundo na capital fluminense. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, disse que o resultado foi obtido por meio de investimentos em mobilidade limpa, eficiência energética, gestão de resíduos e ampliação das áreas verdes. Entre as ações adotadas pela Prefeitura de Salvador estão a substituição da iluminação pública por tecnologia LED, incentivos no IPTU, que estimulam práticas sustentáveis nas edificações, além da ampliação da infraestrutura para bicicletas e ônibus elétricos. Para o secretário de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal, Ivan Euler, o reconhecimento também é um chamado para a transição para uma economia de baixo carbono, com inclusão social e justiça climática. Foram analisados dados até fevereiro deste ano e, de acordo com o estudo, as cidades da rede C40 estão reduzindo suas emissões per capita 5 vezes mais rápido do que a média global. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A produção de petróleo e gás natural no pré-sal atingiu novo recorde em setembro, com mais de 4 milhões de barris de óleo equivalente por dia. O dado foi divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, no Boletim Mensal da Produção de setembro de 2025. O volume representa aumento de 2,7% em relação a agosto e de 12,5% na comparação com o mesmo mês de 2024. O pré-sal respondeu por 81% da produção nacional, consolidando-se como principal área produtora do país. No total, a produção brasileira somou mais de 5 milhões de barris de óleo equivalente por dia, ligeiramente abaixo do recorde geral registrado em julho. O aproveitamento do gás foi de quase 98%, com redução de 16% na queima em relação ao mês anterior. O campo de Tupi, na Bacia de Santos, manteve-se como o maior produtor do país. Segundo a ANP, as variações mensais fazem parte do ciclo natural de manutenção e entrada de novos poços, e o desempenho reforça a estabilidade e o potencial de expansão da produção brasileira. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Novembro chegou e, com ele, a obrigação das empresas de pagar a primeira parcela do 13º salário dos funcionários contratados em regime de CLT. O prazo para o pagamento da primeira metade do abono termina no dia 28 deste mês. O salário extra pode ser integral ou proporcional, dependendo do número de meses trabalhados no ano. Na primeira parcela, os funcionários devem receber uma quantia equivalente à metade de sua remuneração mensal sem nenhum desconto. Ou seja, quem ganha R$2.000, por exemplo, deve receber até o dia 28 deste mês um salário extra no valor de R$1.000. Já a segunda metade, que deve ser paga também obrigatoriamente até 20 de dezembro, vem com os descontos. Vale destacar que variáveis como horas extras e comissões e adicionais de insalubridade e periculosidade, por exemplo, devem ser considerados no cálculo do 13º salário. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Confederação Nacional de Municípios comemora um marco importante. 4.000 prefeituras de todo o Brasil já aderiram ao convênio da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional, a NFSE. O sistema desenvolvido em parceria com a Receita Federal vai padronizar a emissão de notas de serviço, trazendo mais segurança, praticidade e eficiência para os contribuintes e para as administrações municipais. A CNM lembra que aderir é apenas o primeiro passo. As prefeituras precisam fazer a chamada parametrização, que garante o funcionamento correto do sistema e a integração das informações tributárias. Com o avanço das adesões em todas as regiões, a NFSE nacional se consolida como um passo essencial na modernização da gestão pública. As informações são da Confederação Nacional de Municípios. Reportagem, Júlia Borges. O Ministério da Educação prorrogou o prazo para execução dos recursos do primeiro ciclo do programa Escola em Tempo Integral, de 24 a 36 meses. A medida, prevista na Resolução de número 13/2025 e publicada no Diário Oficial da União, tem como objetivo assegurar uma gestão mais eficiente dos investimentos feitos por estados, municípios e pelo Distrito Federal na criação de matrículas em tempo integral. A norma altera a Resolução de número 18/2023, que define os critérios de repasse e execução dos recursos. Segundo o MEC, um novo prazo atende às solicitações das redes de ensino que enfrentam entraves operacionais, como licitações e obras de infraestrutura. O Ministério reforça que a prorrogação não muda as regras de aplicações dos valores, apenas amplia o período para uso adequado dos recursos públicos e beneficia entes federativos com obras em andamento ou licitações em curso. O MEC pretende ampliar a meta nacional de matrículas em tempo integral até 2026. As informações são do Ministério da Educação. Reportagem Amanda Canelas.
Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.